Ele prometeu morrer pelo seu mestre. Jurou fidelidade até o fim. Disse que jamais o abandonaria. Mas naquela mesma noite, ele afirmou que nunca o conheceu. 3 vezes. E quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Não foi um olhar de acusação. Foi um olhar que atravessou sua alma. Como o homem mais ousado se tornou o mais frágil. E como sua maior falha se tornou sua maior transformação. Pedro era pescador. Mãos calejadas. Vida simples. Quando Jesus o chamou à beira do mar, ele largou tudo. Redes, barco, segurança. Ele era o primeiro a agir. O primeiro a falar. O primeiro a prometer. Foi ele quem andou sobre as águas. E também quem começou a afundar quando teve medo. Coragem ele tinha, mas ainda não tinha maturidade. Na última ceia, Jesus diz: "Vocês me abandonarão." O silêncio toma a mesa. Pedro responde: "Mesmo que todos te abandonem, eu nunca." Convicção absoluta. Então Jesus declara: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro não acredita. Mas ninguém conhece sua coragem até que o medo a teste. No jardim, soldados chegam. Pedro tenta lutar. Corta a orelha de um deles. Ele quer proteger. Mas Jesus manda guardar a espada. E então, tudo desmorona. Jesus é levado preso. Os discípulos fogem. Pedro segue de longe. O medo não começa com a negação. Começa com a distância. Uma voz o reconhece. "Você estava com ele?" Pedro responde rápido: "Não sei do que você fala." Outra voz insiste. Ele nega novamente. Mais forte, mais nervoso. Então alguém declara: "Sua fala te denuncia." Pedro jura: "Eu não conheço esse homem." Silêncio. O galo canta. Jesus se vira. Olhos encontram olhos. Nada é dito, mas tudo é revelado. Pedro corre e chora como nunca antes. Ele não traiu por ódio, traiu por medo. Jesus é crucificado. Pedro observa de longe. A culpa é invisível, mas esmagadora. Ele pensa: "Eu falhei." E volta a pescar. Quando nos sentimos indignos do propósito, tentamos voltar para o passado. Mas o chamado não desaparece. Dias depois. Uma manhã tranquila na praia. Jesus está ali, fogo aceso, peixe assando. Ele olha para Pedro e pergunta: "Você me ama?" 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada pergunta restaura uma ferida. Não é acusação, é reconstrução. Pedro responde com lágrimas. Mas agora não são lágrimas de culpa. São lágrimas de libertação. O homem que teve medo de uma serva. Agora fala diante de multidões. O homem que negou. Agora declara com ousadia. A queda não o destruiu, o transformou. Sua falha não foi o fim. Foi o começo. Talvez você já tenha falhado. Talvez o medo já tenha vencido. Mas sua pior noite não define seu destino. Se Pedro foi restaurado, você também pode ser. Porque a queda não é o fim. É o início da transformação.